Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos e atualmente eu sou au pair aqui na Califórnia. Tô no meu segundo ano de au pair. E nesse vídeo aqui de hoje, eu vim pra um parque aqui, eu tô off. Na verdade, eu fiquei off hoje no domingo, 2 horas da tarde, eu trabalhei domingo, porque eu tive minhas férias e eu peguei 3 dias a mais. E aí a gente reconfigurou essas outras horas pra outros dias. E elas me colocaram pra trabalhar hoje, domingo. Mas essa foi a última semana de reposição de horas. E aí hoje com o vídeo, eu vim trazer pra vocês perguntas que são muito úteis na hora da sua entrevista que você for fazer com a sua host family. Se você estiver pensando, né, em vir ser au pair, você precisa, se você não sabe, você vai entrevistar famílias. E você vai conhecer, né, a família, as crianças, vai perguntar coisas que tenham o seu interesse, vai perguntar sobre a família, sobre o seu horário, como vai ser a questão das suas horas, como vai ser os seus dias de trabalho. Eu vim trazer pra vocês como foi as minhas entrevistas, o que eu perguntei, o que eu acho muito importante vocês perguntarem antes de vocês virem ou de vocês fecharem o match com a família. Eu acho que o ideal é, assim, você perguntar mais sobre a família, sobre as crianças, do que falar sobre benefícios, sobre o que você quer. A minha host family atual disse que eles tinham achado uma au pair, tipo, eles estavam entre mim e mais uma outra au pair, só que eles fecharam comigo porque percebeu que a outra au pair pediu muito. Ela pedia muito, muito, muito e não perguntava, né, sobre as crianças, e eu perguntei muito sobre as crianças. Então acho que isso é um diferencial na hora de você fechar com uma família boa. Não importa qual família você vai fechar, você tem que perguntar mais sobre as crianças do que falar sobre o que você quer. Porque eles gostam também de explorar a gente, né? Então, deixa pra perguntar benefícios depois. Primeiro pergunta sobre as crianças, primeiro pergunta sobre rotina, sobre como... Mostra interesse com as crianças, né? Mostra interesse para com as crianças, porque eu acho que isso é um diferencial, que muita au pair acaba perdendo uma família muito boa, porque só fala de benefícios. E acho que benefícios é muito importante, mas eu acho que tem que ficar para uma segunda entrevista. Nesse caso, essa família que eu fechei, a gente fez 2 entrevistas no mesmo dia e a gente fechou 3 dias depois. E a primeira entrevista foi basicamente conhecendo eles. Eles tinham me mandado eu esqueci como é que fala, mas é tipo um housebook, eu acho que é isso, que eles vão mandar pra vocês as regras da casa, mais ou menos como vai ser seu trabalho, seus horários de trabalho, como vai ser seu schedule. E aí, se você tiver interesse, você vai lá e fecha com eles. Aliás, você vai lá e marca uma entrevista com eles. Chegando na entrevista, eles vão perguntar: e aí, como é que é o seu nome? Quantos anos você tem? De onde você é? E você vai falar todas essas coisas, né? Que é bem o básico. Tem muita criança aqui na frente, agora que eu comecei a gravar. Mas aí acho que a primeira pergunta é assim, né? Você vai ver quantas crianças tem. E aí você pergunta qual a idade delas. Normalmente vai ter, mas só pra perguntar qual a idade das crianças. How old are the kids? Você pode perguntar o que elas gostam de fazer, o que as crianças gostam de fazer, qual é a cor favorita das crianças, qual o desenho favorito delas, como costuma ser a rotina delas. Aí você pergunta, como que é a rotina das crianças? Aí eles vão falar se elas vão pra escola, se elas não vão, se elas têm alguma atividade extracurricular. Você pode perguntar isso também. Mas acho que na hora de você perguntar como é a rotina das crianças, eles já vão te falar se eles têm alguma atividade extracurricular. E é isso, mostra interesse nas crianças. E o que elas costumam fazer final de semana? Vocês são uma família que sai muito, ficam muito em casa. Vocês podem perguntar se eles costumam viajar muito, se não costumam viajar. E aí nessa pergunta, acho que também, né, vale perguntar se toda vez que eles viajam, eles precisam da au pair ou não, se eles esperam que você vá junto com eles. E aí, né, aí já vai abrindo a margem, né? E se for dependendo da idade das crianças, né, de 1 a 4 anos, normalmente as crianças vão tirar nap, né? Aliás, né, recém-nascido até os 4 anos, elas tiram nap. Então você pode perguntar, como que é a rotina de nap das crianças? Eles tiram nap? Quanto tempo? O meu neném do ano passado, ele tinha 1 ano quando eu cheguei, ele tirava uma nap por dia e eram 2 horas de nap. Tem mãe que não gosta que tire 2 horas de nap, vai preferir que tire 30 minutos, 1 hora, porque também às vezes atrapalha na rotina do sono. Você também pode perguntar que horas eles acordam, que horas eles costumam dormir. É realmente mostrar interesse nas crianças. Gente, eu não fiz roteiro, esse é um problema. Às vezes eu só venho aqui e falo com a experiência que eu tenho.
chegando nesse nível, né, você já perguntou da NEP. Aí se também for crianças de 0 a 4 anos, normalmente de 1 a 4 anos você vai perguntar se a criança já é potty trained, que é se a criança já usa o pinico, se ela já não usa mais fralda. Normalmente eles já começam a fazer esse potty training a partir dos 2 anos. Eles começam a tirar aos pouquinhos as fraldas. Então você, como au pair, você também talvez tenha esse duty, né? Duty, que vai ser uma das suas missões fazer. No meu caso, de 2 anos aqui, eles que fizeram num final de semana. E aí eu só fui ajudando, né, nesse processo. E assim, ela começou o potty training em abril. A gente já tá em maio, né? E ela ainda tem muito acidente, né? Tipo, hoje mesmo ela mijou na calça 2 vezes. E eu fui viajar agora, início de maio. Ela fazia cocô na calça, ela fazia cocô na fralda ainda. Tipo, ela usava fralda só pra dormir. Mas às vezes ela tava de calcinha e fazia cocô na calcinha. E aí tem que limpar, né? Então, se você não se importa com isso, ou se você se importa, é muito importante perguntar se você não quer trocar fralda. Porque às vezes você vai pegar uma criança de 2 a 3 anos achando que eles são potty trained, e eles não são. E você tem que ficar limpando cocô, pega cocô. É missão. E aí, teve uma outra amiga minha au pair que ela que fez todo esse processo de potty trained. Então ela tinha que ficar toda hora com o piniquinho e levava, tipo, tem que perguntar toda hora, você quer usar o banheiro? A gente fala assim, do you wanna use the potty? Do you wanna go use the potty? Do you wanna pee-pee? Do you wanna poo-poo? Dependendo da host family, eles sempre dão um treat, né? Que é tipo, se a criança fizer o xixi, o cocôzinho lá no potty, ela ganha um MMzinho, ou ganha uma balinha, ou ganha sei lá o que, um sticker, ou vai ganhar uma sobremesa diferente. Enfim, e aí você pergunta esses tipos de coisa. E como é que é o potty trained? Como você pretende fazer? E às vezes é uma coisa bem trabalhosa, então às vezes você pode pensar em pedir um pouco mais, porque é uma parada trabalhosa que você precisa estar ali com a criança, você precisa estar focada, você precisa toda hora perguntar, levar. E é trabalhoso, porque aí se a criança fazer xixi na calça, você tem que limpar, às vezes limpar o ambiente que ela fez xixi, ou cocô, você tem que botar pra lavar as coisas. Quando eu fazia cocô na calcinha, tinha que limpar a calcinha, tirar o cocô da calcinha e depois jogar na máquina. Você não pode jogar, né, tudo dentro da máquina, pelo amor de Deus. Então, assim, é trabalhosinho. E aí você pensa, né? Se a criança ainda não for potty trained, você pode pensar em pedir um pouco mais, porque é mais trabalhoso. Inclusive, na minha outra família, quando eu pensei em estender com eles, eu coloquei isso como pra aumentar, né? Pra me dar de aumento, porque no ano seguinte a gente faria o potty trained dele. E a minha host chegou e falou assim, não, ainda tá muito cedo, não precisa se preocupar com isso. E a au pair que tá lá me substituindo, né? A outra au pair, que a gente às vezes brinca que é a substituta, que ela é um amor, tá? Adoro ela. A gente se mantém em contato, a gente conversa, fala sobre as crianças e tal. Eu tento dar umas dicas pra ela, até de lugares que ela pode ir lá, porque, né, eu levei as crianças pra tudo que é canto. E ela falou que eles estão fazendo potty training agora. Então são coisas que você precisa perguntar, porque vai fazer diferença sim. É uma coisa trabalhosa, que você precisa ter paciência, precisa escutar a criança, as necessidades do bebê, do toddler, que eles falam que é toddler, que é a idade de 1 a 3, 4, 5... 4 anos, né? 5 acho que eles já chamam de kid, que é criança, né? E perguntar, essa idade é muito importante ter rotina. Acho que qualquer idade é importante, se é criança, ter rotina. Então, sempre perguntar dessa rotina da NEP, como eles costumam... O que eles costumam dar de almoço para as crianças, o que eles pretendem que você cozinhe para as crianças, se vai ter comida ou se você precisa cozinhar, é muito importante. Teve uma amiga minha do ano passado que ela teve uma família que ia um cozinheiro lá. Uma vez na semana ele cozinhava para a semana toda e congelava a comida e deixava a comida pronta. Então a au pair não precisava cozinhar, ela só descongelava ou pegava ali as comidas e esquentava para as crianças. Então é muito importante também você saber se você precisa cozinhar. Então você pergunta assim, I'm gonna cook or you cook, or is gonna have some food that I can just give to the kids. Então, assim, é perguntar mesmo pra você saber como vai ser essa rotina. Se você for cozinhar, você tem que perguntar o que normalmente as crianças comem e o que eles esperam que você cozinhe para as crianças, né? E uma coisa muito importante falando sobre comida é perguntar se as crianças têm alguma alergia. E eu ainda levei isso lá como no e-mail, né? Botei no e-mail pra deixar confirmado que eles não tinham nenhuma alergia. Perguntei se eles tinham alergia, né? Porque aqui tudo eles têm alergia. Tem alergia a amendoim, tem alergia a sei lá o quê. Então pergunte se a criança tem alguma alergia. Porque
Se tiver e você dá alguma comida pra eles, eles tiverem alergia, é papo de morte, assim, de você ter que levar pro hospital e a criança... Enfim, você não quer isso, né, minha amiga? Eu tenho certeza que você não quer. Então, do the kids have any allergies? É só isso, você pergunta. Ah, tem? O quê? Não tem? Ok, mas deixa no e-mail confirmado, porque... E a criança pode desenvolver alergias durante a vida, né? A gente também pode desenvolver alergias. E é isso, só pra ter certeza de quando você for eles não tinham nenhuma alergia. Porque se acontecer, a culpa não foi sua, e, né, enfim, não é culpa de ninguém. Mas é muito, muito importante que você pergunte se as crianças têm alguma alergia. Outra coisa que é muito importante perguntar é se as crianças têm screen time, que é o tempo de tela, né? As minhas crianças, elas não têm durante a semana. Elas só têm durante o final de semana, que normalmente é quando eu não tô trabalhando. É muito raro eu estar trabalhando e a mãe deixar ver TV. É porque eles querem que a gente seja tudo, né? Professora, educadora, psicóloga, animadora de festa. Eles querem que a gente ensine português. Enfim, faz parte do intercâmbio, mas a gente não tá aqui pra ser... A gente não é... Sei lá, se você é professora, você quer, beleza. Se você é educadora, beleza. Mas eu não sou... A gente não veio pra cá pra ser professora e ensinar pra eles, né? Faz parte do intercâmbio, você vai, você brinca com formas, mas a gente vem pra brincar com as crianças, passar tempo com as crianças, manter essas crianças vivas e dar um tempo de qualidade, ter tempo de qualidade com as crianças, levá-las pro parque, enfim, então, pra uma biblioteca, pra um playdate. Mas assim, não é a nossa obrigação ser professora, tá? Você não tem a obrigação de ter que ensinar a criança coisas que deveriam ser ensinadas na escola ou os pais ensinarem, tá? Eu acho que isso aí é, tipo, um pouco do que as famílias confundem, né? Às vezes eles não querem colocar ou no daycare, eles postergam até quando é obrigatório pra escola, que eu acho que é uns 4 anos, a criança é obrigada a estar na escola. Mas até os 4 anos eles botam a au pair lá pra ser tudo, né? E a gente meio que tem a obrigação de ensinar as coisas. Mas não é, você vai brincar, você vai ler um livro, você vai ensinar uma cor. É normal, isso é normal, claro. Mas não é obrigação nossa, tá? Essa é obrigação dos pais e da escola. E até é isso, né? Às vezes nem é obrigação da escola ensinar educação pros filhos, né? Isso se ensina em casa. E às vezes os pais querem que a escola ensine o seu filho a ser educado, né? Então é isso, pergunta do screen time, se eles podem. Eu tinha perguntado isso pra minha outra família, essa não, eu perguntei também, eles falaram que não tinha, que eles priorizavam tempo fora de telas, que eu concordo. Mas eu acho que criança também tem que ter contato, não é com screen de tipo tablet. Eles não tem que ter tablet, eles não tem que ter telefone, mas eles podem ver um desenho educacional, eles podem ver uma coisa legal na TV que ensine e, enfim, que seja interativo ali. Eu acho que toda criança deveria ter acesso sim à tela e controlado. 30 minutos por dia, se for menos de 5 anos, acho que é o ideal. Ver um episódiozinho ali de um desenhozinho que ensina e tal, que não é aquelas coisas de marcha, urso, sei lá. Que é só gritaria e muita ativação de tela, de cores e de que, sabe, catuca ali o cérebro da criança. Mas eu acho que tudo que é educativo é ok. E é isso, perguntar se eles têm esse tempo de tela, quanto tempo, né? Falei, quantas vezes na semana, porque às vezes, sei lá, vai ser só alguns dias na semana. E como a minha né? Normalmente é sexta, sábado e domingo. Normalmente eles escolhem 1 ou 2 dias desses dias pra eles assistirem TV. Ou quando a minha hosta tá muito cansada, aí ela bota as crianças pra assistir TV. Mas é sempre quando ela tá cansada, né? Outra coisa importante pra perguntar. Eu posso dirigir as crianças? Essa é uma pergunta muito importante que eu não vejo muita au pair falando quando elas fazem esses vídeos. Porque quando a família te dá acesso ao carro, tá na entrelinha de que você, obviamente, pode dirigir as crianças, né? Porque tem muita criança que estuda perto de casa, então eles não querem que você dirija a criança, o que eu entendo, às vezes 5 minutos, 10 minutos andando, e você leva a criança a pé, e eles têm medo que você dirija, porque como você vem de outro país, você não tem a carteira daqui e tudo mais, eles têm muito medo de au pair dirigir, principalmente com as crianças deles, né? E por que eu te falo isso? Porque se você não puder dirigir as crianças e não tiver coisas perto tirando a escola, o que você vai fazer? Você não pode levar num parque, você não pode levar na biblioteca, você não pode levar num playdate, você não pode levar num parquinho, você não pode levar no splash pad, você não pode levar no aquário. Gente, você não pode levar pra lugar nenhum. Aí você fica dentro de casa ou na vizinhança, que às vezes a vizinhança dá uma caminhada, mas, gente, criança fica entediada.
criança quer coisa nova, quer ir num lugar novo. E você não quer ficar dentro de casa com 3 crianças, 2, pode ser uma, que seja. Eu, ano passado, agora contando a minha experiência, eu fiquei 5 meses sem dirigir. Por vários motivos, tem um vídeo aí que eu conto o motivo. Mas vou falar rapidamente. Quando eu cheguei, quando você chega aqui, você tem que ter uma carteira internacional, né? Senão você não pode tirar a sua carteira aqui. E aí, a minha host, ela não queria pagar o seguro, porque o seguro pra carteira internacional era muito caro, diz ela. Era tipo assim, uns $200 a mais. E realmente é muito dinheiro. Mas pra eles não é. E aí, eu tive que tirar a carteira, só que eu reprovei. E aí, conforme você vai reprovando, esse tempo aumenta da próxima vez que você pode tirar. Então, eu reprovei 3 vezes a prática, porque eles me deram uma minivan pra dirigir. Só que como eu não podia dirigir, eu não tinha praticado na minivan, né? E, gente, eu já dirigia 4 anos no Brasil. Já dirigia 3 anos no Brasil, eu tinha carro no Brasil. Só que meu carro era um carro compacto, né? Era um Onix. Eu cheguei a dirigir uma SUV, que era do meu pai. Nesse ano que eu fiquei lá no Brasil, último ano, 2024, eu dirigi a SUV do meu pai. Então eu até tinha uma noção com um carro grande. Mas, gente, se você nunca pegou uma minivan na vida, você simplesmente pega ela pra dirigir, vai fazer uma prova que você precisa fazer baliza. E algumas outras regrinhas lá que eu não sabia também que tinha que fazer. Você tem que fazer U-turn, tem que fazer baliza de 3 pontos. Ai, não sei, gente, eu nem lembro direito. Tem um vídeo no canal contando, na verdade, todo o meu processo de tirar minha carteira. Ó, o vídeo já tá... Mas é porque tem que contar detalhes, pra vocês entenderem. Quando foi nesse mês... Aí eu reprovei a 3ª vez. Na 3ª vez você só pode tirar a carteira daqui a Você só pode tentar de novo daqui a 1 mês. E aí quando deu esse 1 mês, o carro deu problema. O carro precisava fazer manutenção e minha hosta não queria dar o carro pra eu fazer a prova. E ela foi postergando essa manutenção. Ela não queria pagar a manutenção, na verdade, do carro. Aí acabou que eu já tava aqui assim. Eu fui viajar. Quando eu voltei, eu falei, olha, eu posso pegar o carro do rosto, então, do fofo, do meu rosto, porque era um Audi e era menor. E aí, gente, eles meio que, eu vou falar com ele e tal. Ele aprovou, deixou. E aí eu passei na prova. É o que eu te falo. E aí, quando eu passei na prova, eu fiquei 1 semana dirigindo o carro, mas isso já era maio, eu tirei minha carteira em maio. Acho que foi dia 2 de maio, inclusive. 2 ou 4 de maio. E aí eu fiquei 1 semana praticando com a minivan, só pra pegar mesmo, tipo, noção de espaço. Porque, gente, é uma minivan, é uma van de 7 lugares. É um carro de 7 fucking lugares. E a gente não tá acostumado a dirigir, sabe? Um trambolho desse. E aqui, se a família tiver 3 crianças, ele já tem que pegar uma minivan. A não ser que seja uma criança maior que possa sair na frente, só precisa de 3 cadeirinhas, né? Mas aqui na minha casa são 3 crianças. E todas elas usam cadeirinha. Então, o meu carro, por exemplo, que eles fornecem pra mim, não cabe as 3. Então, se tiver um dia que eu preciso estar com as 3 crianças e sair de carro, eu não posso. Eles até têm uma minivan, mas eles não querem me colocar no seguro porque eles não querem pagar mais. E tá tudo bem, foda-se. Pelo menos eu tenho meu carro. Inclusive, eu peguei o carro e vim aqui, comprei umas coisinhas que eu precisava. Inclusive, tem aí no último vídeo que vai ter no canal, vai ser um videozinho que eu dou um rolezinho pela Marshalls. Que, inclusive, eu falei no outro vídeo que era TJ Maxx, mas eu fui na Marshalls. Enfim. E aí, nesses 5 meses, né, contei isso tudo pra vocês, pra falar que nesses 5 meses eu fiquei dentro de casa, na vizinhança, e tinha um parquinho que era 30 minutos andando, que eu tinha um neném, que eu tinha que colocar o neném no carrinho, e a menina de 5 anos ia andando e ela xingava 7 gerações, xingava não, mas ela reclamava de ter que andar. E aí ela falava, me carrega, eu falava, eu não vou te carregar, você tem 5 anos, enfim. Gente... E isso eu descobri esse parquinho porque com o neném, quando as crianças mais velhas iam pra escola, a de 5 e o de 9, eu ia com o neném explorar. E aí, uma dessas explorando, eu encontrei um parque que era 30 minutos andando. Mas é isso, é um estresse, porque a criança não quer andar. Gente, nem eu queria andar, mas eu já... Só de andar já era 30 minutos pra ir, 30 minutos pra voltar. Então já era um tempo ali, né? Só que é isso, eu já tava cansada, eu tava estressada. Aí você tem que inventar brincadeira dentro de casa, você não aguenta mais. A criança não quer ficar em casa. É muito mais estressante você ficar dentro de casa. Aí o que eu fazia ali na vizinhança? Pegava as crianças pra andar de bike, né? A de 5, mas... Aí tinha um neném que eu tinha que ficar de olho. Enfim, gente, um porre. Então pergunte se você pode dirigir com as crianças. Eu tive uma família que eu entrevistei pro 2º ano, que eles falaram que eu não poderia levar as crianças de carro, mas eu teria um carro só pra mim, mas eu não poderia dirigir as crianças. Porque uma era recém-nascida, ela tinha 3 meses, e a outra acho que tinha 2 anos. E ela não queria que eu dirigisse as crianças. E eu falei, beijo, beijo, tchau, tchau.
Porque eu não vou ficar, gente. Você pensa, mas eu vou ter o carro pra mim e tal. Mas, gente, você passa a maior parte do seu intercâmbio com as crianças. Você não tem tempo off desse jeito. Então, são 45 horas semanais que você tem que ficar 9 horas por dia normalmente com as crianças. No meu caso, eu fico mais ou menos 5 horas com a... 4 horas com... Não, 5, 7, 8, 9, 10, 11... eu fico 5 horas da parte da manhã. Eu fico de 7 a meio-dia com a neném. Sendo que de 7 às 8, as duas mais velhas estão em casa. Então eu faço o café da manhã. A gente se arruma pra ir pra escola. E essas outras 3 horas eu fico só com a neném. Eu não levo ela de carro porque é muito de boa, é um neném. Então, tipo assim, eu boto ela no canguruzinho e vou andar na vizinhança com ela. Eu vou andando e tal, e já passa 1 hora. Aí a gente fica em casa, eu fico treinando, enfim, é de boa. Mas se você tem crianças de 1 ano pra cima e você não pode dirigir o carro com elas, é tiro, gente. Você, entendeu? Seu intercâmbio vai pro brejo. Confia em mim, não venha se você não pode dirigir as crianças. A não ser que você realmente ache que você dá conta. Você é animadora de festa. Eu não aguentaria. Inclusive, eu aguentei 5 meses e foi, aqui. Tanto que quando eu consegui pegar o carro, gente, eu levei essas crianças pra tanto lugar, tanto parquinho diferente. E, tipo, tem parquinho temático, tudo de graça, você leva. Tem vídeo no canal, tem um parquinho que era, tipo, o design era todo de pirata. Aí eu levava no splash pad, tipo assim, tinha 3 splash pads diferentes na cidade. Eu levava cada dia num lugar diferente. 2 bibliotecas, eu levava um dia na biblioteca, outro dia na outra biblioteca que era maior. Aí levava no aquário, levava em playdate, levava em festinha. Aí, quando eu comecei a dirigir, aí que minha fofa colocou as crianças em coisa extracurricular. Então a menina ia pro jiu-jitsu, outro menino ia pro jiu-jitsu, ele tinha futebol americano. Aí tua vida, fica melzinho na chupeta. Confia aqui. Confia no que eu tô te falando, porque... Gente, eu acho que eu só sobrevivi esse resto do meu intercâmbio do ano passado, porque eu tinha como dirigir as crianças pros lugares. É isso, perguntar se você pode dirigir as crianças e se você pode levar ela pra playdate. Normalmente as famílias falam que você pode levar pra playdate, né? Eu acho que é muito difícil eles falarem não, porque é muito normal aqui, tanto que eles têm um termo pra isso, é playdate. Então... Mas pergunta se você pode levar as crianças pra playdate. Normalmente, o que minha hosta falava, todos eles falaram, primeira família contra a segunda, só me fala onde você vai, com quem que é. E eu falava, claro, óbvio. E às vezes também você vai receber playdate na sua casa. Então, se eles também estão abertos a receber gente na sua casa de playdate, né, crianças. Normalmente você vai conhecer uma au pair, que ela tem uma criança da mesma idade, você vai chamar pra sua casa, um vizinho chama pra sua casa. A hora passa mais rápido, porque elas brincam entre si, você não precisa... Sabe, você mesma tá brincando 100% com as crianças. E, gente, é muito legal ter playdate, às vezes você só tá cansada e você não tá afim mais de entreter desse jeito. Então as crianças vão brincando entre si, você ainda faz uma amiguinha ali às vezes. Muito importante perguntar como que é... Falei da rotina, né, mas que horas as crianças costumam jantar e que horas elas vão dormir. Outra coisa que também é importante perguntar, às vezes assim, tipo nas entrelinhas, como é que é a rotina da noite? Eles tomam banho todos os dias? Porque tem criança que não toma banho, tá? Aqui, já vi au pair, que eu conheço a au pair, ela me falava que as crianças tomavam banho 1 vez na semana. Gente, 1 vez na semana. Eu, sinceramente, não quero cuidar de criança que toma banho 1 vez na semana. Às vezes dar banho nas crianças é meio estressante, porque às vezes eles não querem entrar no banho e às vezes não querem sair. Mas, gente, porra, criança tem que tomar banho, cacete. Criança fica todo dia fora, brinca, se suja, caga, fralda toda suja. Porra, e tu não vai, sabe? Então já é até meio assim, você até... né, já... Mas é isso, não pergunta se a criança toma banho. Fala assim, como é que é a rotina da noite? Eles tomam banho todos os dias? Como que é a rotina da noite? Você toma banho e depois vai dormir? Como é que é, sabe? Que horas elas vão pra cama? Porque também isso muda também muito, porque se a criança vai dormir 9 horas da noite, às vezes eles vão te botar pra trabalhar até 9 horas da noite. Aqui, normalmente, as crianças têm a rotina de 7 horas já tá com de escovar o dente. A gente toma banho depois da janta, que normalmente acaba umas 6h30, a gente vai tomar banho. Escova dente, cabelo, né? Escova o cabelo. Tem mais uns 15 minutinhos ali pra elas pintarem, pra ir desacelerando. Às vezes eu leio uma historinha e a mãe põe elas pra dormir e eu termino 8 horas da noite. Porque elas ainda dormem na cama dos pais, porque elas são muito difíceis de dormir sozinha. Acho que essa é a palavra, pra não falar outra coisa.
Outra coisa que vocês podem perguntar. Se você é uma pessoa que gosta de cozinhar e tudo mais, você pode perguntar pra eles: olha, eu gosto muito de fazer comida brasileira, vocês estão interessados? Vocês querem que vocês... é ok se eu cozinhar comida brasileira pra vocês? Eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho todos os dias, não é minha obrigação cozinhar todos os dias. Na outra casa era obrigação minha, porque a mãe não ficava em casa, ela trabalhava. Ambos os pais trabalhavam fora, então eles realmente não ficavam em casa. Às vezes a minha host deixava as coisas fazendo lá, tipo, eles têm uma panela lá que é... Eu até esqueci o nome da panela, mas que eles usam essa porra, assim, pra tudo. E aí ela colocava, tipo, uma carne, antes dela sair, pra daqui a 5 horas ficar pronto, que é uma slow cooker. É uma panela que cozinha devagarzinho. Que aí na hora da janta estaria pronta. Então, assim, precisaria fazer muita coisa. Às vezes eu fazia um mac and cheese, um arrozinho, uma quesadilha, enfim. Nesse caso aqui, a minha fosta, ela não trabalha, ela fica em casa. Então, ela sempre faz almoço, sempre faz janta. Eu contribuo, né? Eu faço, de vez em quando eu faço um frango. Aí eu gosto de cozinhar coisas pra mim. Tipo, aí eu boto uma batata doce pra cozinhar. Óbvio que eu faço mais, porque também a família vai comer. E é isso, eu não me importo, porque, gente, ela cozinha realmente todos os dias. Mas vai ter vezes, como eu falei, você tem que perguntar se eles esperam que você cozinhe. Mas às vezes eles não vão querer comida brasileira. Às vezes eu vou falar, você pode até cozinhar, mas a gente não gosta, a gente não quer comer, enfim. Mas vai ter muita família que vai estar super aberta de experimentar comida brasileira, doces, enfim. É bem, assim, opcional. Você pergunta se você quiser fazer isso, se você achar que é um agrado, se você achar que vai melhorar um pouco ali a sua apresentação, você vai dar um pontinho ali pra você. Eu acho que é legal pra você se mostrar um pouco perto, né? Também mostrar um pouco da sua cultura, do que você come na sua casa, no Brasil, enfim, mas não é obrigação sua, lembre-se disso. Outra coisa também é perguntar se no feriado você vai trabalhar. Isso é muito importante. Acaba que é meio que um benefício, mas também é uma pergunta sobre as crianças, porque tipo, se eu não for trabalhar, o que você espera que eu faça com as crianças? O que você gostaria que eu fizesse com as crianças? Tem alguma coisa legal que você acha que tem na cidade? Você pode também perguntar sobre o que tem de legal na cidade. Você pode mostrar, tipo, os parques mais próximos, bibliotecas mais próximas, até pra você ver se eles moram no fim do mundo, tá? Porque às vezes eles só vão revelar onde eles realmente moram, às vezes não. Eles só vão revelar onde eles moram se você fechar o match. Mas você pode perguntar se tem alguma biblioteca próxima, se tem alguma coisa legal pra fazer com as crianças, próximo, parquinho. Você pode perguntar, até pra mostrar interesse. Isso eu acho que também tá mostrando um pouco de interesse. Mas aí pergunta do feriado, tipo, o que vocês costumam fazer, sei lá, se eles já tiveram au pair, o que a au pair costumava fazer com as crianças em um dia de feriado, porque feriado eles ficam em casa, né? Então, perguntar de leve, assim, sabe? Mas não entra muito em você. Tenta mostrar interesse. Você quer saber o que fazer com as crianças se você tiver que trabalhar. Eu não sei se eu falei, mas também perguntar se as crianças vão pra daycare, né? Se elas têm menos de 4 anos, se elas vão pra daycare. Tem criança que vai 2 vezes, 3 vezes na semana. As minhas vão 5 vezes, né? Elas vão todos os dias. E tem criança que não vai. No caso, na minha outra família, o neném, ele não ia. Então você tem que ficar com a criança. O que isso implica, né? Em você? Que você não... Normalmente você vai trabalhar direto. Se as crianças vão pra escola, normalmente você vai ter um break. Você vai ter aquele breakzinho ali. No meu caso, eu tenho um break só porque a minha hosta fica em casa. Então ela fica com a neném. Mas se ela trabalhasse, eu provavelmente teria que ficar esse tempo todo. Então eu estaria mais cedo e ela teria que estar em casa pra cuidar das outras crianças. Mas pra ela diz que é muita coisa pra fazer com 3 crianças e ela não dá conta sozinha. Realmente é muita coisa. Mas é isso. Perguntar do daycare, se eles vão pra escola, se eles vão pro daycare, né? Se não vão, beleza, se vai, é isso. Você provavelmente vai ter um break. Outra coisa muito importante é perguntar. Assim, eu perguntava meio que implicitamente, e aí depois eu vinha com a pergunta, que é perguntar se as crianças têm time out. O que é o time out? Time out é tipo um castigo, que você coloca a criança num lugar, normalmente é no quarto delas, elas ficam dentro no quarto. É um ambiente seguro. Não importa, pode ser no banheiro. Banheiro é meio esquisito, mas se a criança gosta de ficar no banheiro, tá tudo bem. Pode ser no quarto dos pais, pode ser no quarto da criança, pode ser no playroom, não interessa. Pode ser sentada num banquinho. Tem gente que até bota olhando pra parede, né? Mas no caso, perguntar se tem time out. E por que eu te falo isso? E eu acho muito importante você vir com... Porque, gente, essas crianças aqui é realmente loucura, tá? E por que o time out é importante, gente? Assim, você vindo como au pair, ter o time out. As crianças não escutam os pais. Eles não escutam os pais.
E criança eles não sabem regular a emoção deles, eles gritam, eles choram, que é normal pra uma criança, gente. E às vezes não, toda vez que você, antes de colocar o timeout, você ainda tenta resolver a situação. Só que aí a criança se descontrola, ela chora, ela grita, ela bate no chão, ela se esgoela, enfim. O que tá tudo bem. Mas, às vezes é até perigoso pra criança, sabe? Tipo, até pra você. Ela pode te bater, ela pode bater na outra criança, ela pode se machucar. E aí que a gente coloca a criança no quarto. Normalmente, né, a minha de 5 anos do ano passado, eu fazia ela ir andando até o quarto. E aí o timeout vai depender da família, mas normalmente ela fica, a quantidade de tempo é a idade dela. Então, se ela tem 5 anos, ela vai ficar 5 minutos. Se ela tem 2, ela vai ficar 2 minutos. E aí é isso, ela vai pro quarto, você deixa ela lá no quarto e ela vai chorar e tal. E você vai deixar ela lá 5 minutinhos, 2 minutinhos. Se ela se acalmar, você volta no quarto e resolve a situação. Como? Já te conto. Mas aí você faz isso, pergunta se a criança tem timeout, se não tem, como que eles lidam quando eles têm tantrum, que é tipo pirraça. Seria pirraça? Que não é pirraça, né? Tipo, é esse comportamento. Acho que não sei se a tradução exata é pirraça, mas é isso. É quando a criança tem esse desregulamento, esses sentimentos e fica tudo uma loucura. E aí, normalmente, no timeout, né, o que eu fazia? Vou contar pra vocês uma situação que aconteceu com a minha criança do ano passado. E, gente, aqui na minha casa acontece todos os dias, tá? Todos os dias. Mas a minha menina de 5 anos, ela era bem malvadinha, eu diria assim, bem mean girl. Ah, mas ela só tinha 5 anos, Juliana. Vocês não têm noção, tá? Teve uma vez que a gente tava dando uma volta na vizinhança. E aí eu falei que a gente tava indo pra casa. Eu falei assim, ó, depois dessa volta a gente vai pra casa. E ela falou assim, eu não vou pra casa. Eu falei assim, não, a gente tem que ir pra casa. Eu te avisei que depois dessa volta, a gente ia pra casa. Então eu deixei claro. E toda vez antes de sair, gente, também é muito importante você explicar pra criança como que vai ser. Olha, a gente vai pro parquinho, você não pode correr, você tem que ficar perto de mim, você não pode, sei lá, gritar, você não pode bater. Enfim, as crianças, dos amiguinhos. Tenta explicar tudo. A gente vai lá, vai brincar pra se divertir, a gente vai ter o snack time. E aí eu vou te avisar, faltando 5 minutos pra ir pra casa. Mas quando faltar 5 minutos pra ir pra casa, quando acabar o tempo, a gente vai pra casa, ok? Ok, Juliana, beleza. Era assim, eu sempre explicava tudo, como que ia ser o processo, o que a gente ia fazer. E eu sempre avisava, ó, daqui a 5 minutos a gente vai pra casa. E foi nessa que ela surtou. E ela gritava, ela falou, não, vou pra casa. E ela gritava, tipo, parecia que eu tava batendo nela. Eu nem encostei nela, né? Obviamente, nunca encostei. E ela gritava, tipo assim, enfim. Ela queria chamar a atenção dos vizinhos. E ela gritava e eu só continuava andando. E, gente, a vizinhança é sempre muito seguro, né? E era tipo assim, era daqui até aqui, era a nossa casa. Então eu só fui andando com o neném e ela foi gritando, berrando atrás de mim. Chegando em casa, ela começou a abrir a água. Ela começou a abrir a água da pia. Só que a água da pia, da cozinha, tava transbordando. Não descia a água. Então se ela deixasse a água ia transbordar. E eu falei, fulana, desliga essa água. Porque se transbordar, você vai limpar. E ela falou assim, se transbordar, é você que vai limpar. Porque a minha mãe paga o seu salário. Isso quer dizer que eu sou sua chefe também. Gente, nessa hora meu sangue veio. Isso foi no primeiro mês, tá? Primeiro mês que eu cheguei, gente. Meu inglês nem tava, ainda tava aquele travado, mas eu tenho vídeo, gravação de áudio, tá? Que eu mandei pro meu irmão, pra minhas amigas também, porque eu falei, gente, se essa criança fazer qualquer coisa aqui, eu tenho prova. Aí eu falei, fulana, vai pro seu quarto agora, você está de timeout. Enfim, ela gritava, ela esperneava, ela não ia. Aí eu falava, era 5, agora são 6 minutos. Quanto mais você gritar e você ficar aqui embaixo, vou adicionar mais 1 minuto. E ela ficava, eu falava, 7. E ela, eu vou falar pra minha mãe que você me bateu. Eu falei, 8. E ela gritava. Aí subia na escada, ela dava porrada na escada, ela metia o pé na escada. Aí eu falava, 10. Enfim, eu acho que nesse total deu uns 12 minutos até ela entrar no quarto. E eu falei assim, quando você se acalmar, eu volto aí no seu quarto. Mas só depois dos 12 minutos. E se você continuar gritando depois dos 12 minutos, você vai continuar lá. Gente, isso tudo que eu estou te falando, os pais deixaram, tá? Os pais aprovavam, os pais falavam que confiavam em mim, que eu podia fazer o que eu achasse, né? Obviamente sem bater. Gente, nunca encoste numa criança dessas. Até pra colocar de timeout, eu nunca pegava no colo, porque numa dessas ela poderia falar que eu bati nela. Então eu fazia ela andar, por ela mesmo, ir sozinha até o quarto dela, pra ela ir por ela. Por isso que eu adicionava tempo, porque eu falava, você pode ir agora, esse é só 5 minutos, ou você pode fazer esse escândalo e a gente adicionando mais tempo e tá tudo bem. Chegou lá no quarto, passou os 12 minutos.
E ela parou de chorar. Chorar, acho que ela tava chorando ainda. E eu falava pra ela que chorar não tinha problema. Que a gente tem emoções e a gente tem big feelings. Aqui tudo a gente usa big feelings, né? Que tá tudo bem, mas a gente não pode gritar, a gente não pode bater, a gente não pode... E eu explicava, você sabe por que você tava no time-out? Que você veio pro time-out? Eu fazia ela explicar o porquê. E se ela não me explicasse, eu explicava. Ó, você fez isso, você gritou, você não respeitou o horário que a gente tinha que ir embora, você bateu no seu irmão, você quebrou alguma coisa, porque às vezes ela quebrava de propósito, sabe? Ela atacava as coisas, ela fazia maldade com o irmãozinho dela de 1 ano, gente, tipo assim, de propósito, sabe? E eu falava, olha, não é assim que as coisas funcionam, a gente não pode fazer isso, você tem 5 anos, ele tem 1 ano, ou você não pode gritar com ninguém, principalmente alguém que é da sua família, a gente tem que amar uma outra, a gente tem que respeitar. Eu falei assim, eu nunca te desrespeitei, eu não vou aceitar você me desrespeitar. Aí, enfim, aí eu falava, você quer um abraço? Primeiro, né, antes de tudo, na verdade, quando eu entrava, eu falava assim, você tá melhor? Aí eu pedia pra ela respirar fundo, falava, você quer um abraço? Ela sempre falava que sim. Aí eu dava um abraço nela, apertava ela forte. Aí vinha essas coisas que eu falei agora, né? Você sabe por que você tá no time-out e tudo mais? E é isso, por isso que eu te falo, menina, se você vir com inglês basicão, você está fodida. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai ter uma conversa dessa com a criança? Sabe? E eu explicava bem no básico também, porque ela só tem 5 anos, então você explica bem no básico, que aí é o básico, mas é o inglês que acaba sendo intermediário, né? Mas você só explica de uma maneira mais fácil. E eu falava assim, do you know why you're here? We don't do this, we don't do that. It's not good for you, it's not good for your brother. I don't like to be disrespected. E essas coisas assim, sabe? I want to be treated with respect. We have to be respectful. We don't yell. Então assim, gente, tem que saber, sabe? Tem que pelo menos ali desenrolar, porque senão eles vão sentar em você, eles vão deitar muito e muito em você. E eu falava também, olha, o seu irmão tá aprendendo com você, ele tá te vendo, ele tá aprendendo. E é isso, né? Nem fazia as mesmas coisas que ela. Ele fazia... E ela fazia isso, né? Ela fazia isso e pisava no chão.